Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero novamente acolher com muito carinho os catequistas. Hoje é o domingo do catequista. Os catequistas sempre teve um lugar muito importante na igreja. Na igreja primitiva, ia os missionários e quem fazia crescer a comunidade eram os catequistas. Então, uma missão muito linda que vocês têm, que ajuda muitas jovens, crianças a fazer a experiência da salvação. Uma salva de palmas para os catequistas da nossa paróquia. Deus abençoe. Então, obrigado pelo sim de vocês, pelo amor às crianças e aos jovens e a essa comunidade. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é muito bela, nos fala da salvação no Evangelho. E na segunda leitura nos fala que Deus nos corrige, Deus nos educa para a nossa salvação. E o Evangelho começa com uma pergunta que fazem a Jesus. Senhor, olha o que diz, é verdade que são poucos os que se salvam? Irmãos e irmãs, essa pergunta é muito importante. Logicamente está na terceira pessoa do plural. Então, será que são muitos os que salvam? Se nós olharmos 2 Timóteo 2,4, diz que o desejo de Deus é que todos os homens se salvam e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar a todos. Deus já fez tudo para a salvação. Da parte de Deus não falta nada para salvar o homem. Mas a grande questão é se eu quero ser salvo ou se eu quero percorrer um caminho de salvação. E aqui Jesus vai responder na segunda pessoa do plural. E o que significa isso, irmãos e irmãs? Não importa se todos vão ser salvos ou não. A pergunta é, será que eu estou trilhando o caminho da salvação? Essa é a pergunta mais importante. E o Evangelho está falando de céu, está falando de inferno, irmãos e irmãs. Se nós olharmos a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, diz ela, assim como as folhas do outono caem, assim milhares de almas se perdem. Então aquela concepção que Deus é misericórdia, que todo mundo vai para o céu, irmãos e irmãs, isso é uma mentira. Porque Jesus vai falar que para nós alcançarmos o caminho da salvação, exige para nós todo o esforço. Olha o que diz, após a pergunta se são poucos os que se salvam, Jesus responde, procurai entrar pela porta estreita. Digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. O que significa isso, irmãos? Mas muitas pessoas vão fazer de tudo para entrar pela porta, e nós sabemos que a porta é Cristo. Mas a porta é estreita, o caminho é estreito, muitos irão tentar entrar, mas poucos. Segundo o Evangelho de Mateus, raros são aqueles que irão conseguir entrar e percorrer o caminho da salvação. Então Deus quer salvar a todos, mas ao mesmo tempo são poucos que irão conseguir trilhar esse caminho. Porque, irmãos e irmãs, o caminho da salvação, por mais que Ele nos adquiriu, é gratuito. Ele morreu na cruz por nós, Ele abriu as portas da eternidade, Ele derramou toda a graça da salvação. A salvação é gratuita, mas a salvação exige um esforço da nossa parte para corresponder à graça de Deus. E o caminho é estreito, a porta é estreita. Então, por isso, muitos irão tentar entrar, mas poucos irão conseguir. Eu e você, irmãos e irmãs, como nós estamos nesse caminho de salvação?
Isso é muito importante nós compreender. Nós estamos procurando fazer todo o esforço para estar nesse caminho estreito, essa porta estreita que é o próprio Cristo. Isso é importante nós nos perguntar. E se nós ainda depois olharmos para Mateus, vai falar dos dois caminhos. Há o caminho da vida, há o caminho da morte, há o caminho da salvação, irmãos e irmãs, há o caminho da condenação. Mas nós precisamos entrar por esta porta, e como diz Jesus ainda em capítulo João 10, 9, eu sou a porta. O caminho de Jesus, irmãos e irmãs, da porta de Jesus é o caminho que nos dá a liberdade, que nos dá a salvação. Então nós só podemos verdadeiramente alcançar essa paz, esse shalom de Deus, que é a plenitude da salvação, é a felicidade, se eu passar pela porta que é Jesus. Olha que bonito, eu sou a porta, se alguém entra por mim será salvo. Porque somente nele que há salvação, nem outro homem, nem outro nome. Tanto entrará como sairá, encontrará pastagem. Porque somente no caminho da salvação nós temos, irmãos e irmãs, a verdadeira liberdade. E quando eu falo liberdade, é uma liberdade do Espírito Santo. Quando eu falo liberdade, é o que? É o caminho da salvação, é o caminho da paz. Somente nesse caminho, irmãos e irmãs. Já se nós olharmos o caminho largo, a porta da perdição, irmãos e irmãs, é o caminho do pecado. E nós sabemos que o caminho do pecado, a porta do pecado, o seu salário é o que, irmãos e irmãs? É a morte. Então, por mais que pareça que a porta da perdição, o caminho largo, por mais que pareça que seja um caminho de felicidade, de prazer, de alegria momentânea, no final do caminho da perdição que nós vamos encontrar a condenação eterna. É o que está escrito em Mateus, também fala isso. Mateus, vou ler para vocês: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, numerosos são os que entram por ali. Ou seja, a maioria das pessoas não vão ser salvas, não irão alcançar a salvação, porque não querem trilhar o caminho de Cristo, não querem entrar por Cristo, não querem seguir o caminho da salvação. Entrai, porém, pela porta apertada, pela porta estreita, que é o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Nós temos dois caminhos. Qual nós vamos escolher na nossa vida, irmãos e irmãs? O qual nós estamos trilhando? Porque no final do caminho estreito, da porta estreita, nós iremos alcançar a eternidade, o céu, a salvação. Mas se eu querer trilhar o caminho espaçoso, o caminho que o mundo propõe, que o pecado propõe, que Satanás propõe, irmãos e irmãs, no final daquele caminho, desculpa, o buraco é bem baixo. Não haverá salvação. É o que está falando no Evangelho de hoje. Porque a salvação, irmãos e irmãs, mexe na nossa responsabilidade pessoal. E é tão triste que nós perdemos o sentido da salvação, irmãos e irmãs. Antigamente as missões colocavam uma cruz e falavam: salva-te a tua alma. As pessoas já não têm sentido de salvação e nem de condenação eterna. Em certo lugar, lá na paróquia em Marte, uma pessoa me encontrou há poucos dias e fez essa pergunta para mim: Frei, quando eu morrer, eu vou para o inferno? E eu me assustei, porque a pessoa fez uma pergunta natural, como se fosse tranquilo. Aí eu falei: minha filha, a misericórdia vai nos salvar, mas você tem que buscar viver reconciliado com Deus. Por que eu estou falando isso? Irmãos e irmãs, olha a falta de sentido de salvação.
Olha a falta de sentido, de responsabilidade pessoal, porque se eu sei que eu estou trilhando um caminho da condenação, eu preciso voltar para Deus urgentemente. Eu não posso viver a minha vida no caminho da condenação, porque quando chegar a minha hora, eu não vou para o céu. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que a condenação eterna vai ser o maior tormento, e nem é nem o fogo. Que nós seremos a nossa alma, que o nosso corpo vai estar em chamas. Segundo os místicos, não, a questão não é o fogo, a pior dor. Para quem está no inferno, a pior dor, sabe o que é? É a saudade de Deus. É não poder usufruir da presença de Deus. Então, enquanto nós estamos aqui, irmãos e irmãs, por isso que o demônio ele é muito astuto. Nós sentimos o prazer, não é? Nós estamos na carne, nós estamos na matéria, no sentimento, na emoção. O pecado está prazer, o pecado está aquele alívio gostoso, não é? O dinheiro, a ganância, o adultério, a prostituição, a soberba, tá certos prazeres para a carne. Mas lá no inferno, não vai ter mais essa vida na carne. Não vai ter mais esses prazeres momentâneos. Então a alma vai sofrer ardorosamente, irmãos e irmãs. Então isso é muito sério. Então nós temos que nos perguntar se eu estou buscando o caminho da salvação. Eu sou padre, eu não sei se eu vou ser salvo. Eu não sei se vou perseverar até o fim. Eu não sei se vou permanecer no Carmelo até o fim. Como é difícil, irmão, irmã, a salvação. São raros os que querem, os que vão percorrer o caminho estreito. Estreito, porém, é a porta e apertado o caminho da vida. E raros são aqueles que o encontram. Porque estar na Santa Missa não quer dizer que eu vou ser salvo. O que vai acontecer no Evangelho que está falando, quando as portas se fechar, e tem muita gente que entra na missa atrasado, né? Quantas pessoas eu vejo? Tá 8h20, está entrando... Irmão, irmã, ainda aqui tudo bem, você pode chegar atrasado na missa. Nas coisas de Deus. Mas na ordem da salvação, enquanto estamos aqui é o tempo. Depois da nossa morte, acabou. Não tem mais arrependimento. A porta se fecha. Então o que nós estamos fazendo nesse tempo da misericórdia? Porque enquanto nós estamos vivos, irmãos e irmãs, é o tempo da misericórdia. Logicamente Deus vai fazer de tudo para nos salvar. Até o último momento do nosso suspiro, o último suspiro da alma, ali vai estar misericórdia, trazendo arrependimento. Mas se eu não quero isso, depois que se fechar a porta da eternidade, acabou. E naquele dia muitos irão falar para o Senhor: Senhor, nós comemos contigo, nós sonhamos contigo. O que é isso? Não adianta apenas participar da igreja, não adianta apenas ser batizado, não adianta apenas receber os sacramentos. Isso não adianta nada. E ainda continua: Senhor, nós falamos de ti na praça, Senhor, nos ensinastes. Porque eu posso viver os sacramentos, estar na igreja, mas se a minha vida lá fora é uma vida injusta, se eu não busco amar a Deus, se eu não busco amar os meus irmãos, se eu não me esforço para alcançar a salvação, desculpa, a missa não vai me salvar. As minhas orações não vão me salvar, porque Deus Ele quer obras de salvação. Por isso que diz que muitos, os últimos serão os primeiros, primeiros serão os últimos. Por isso que diz a leitura, o Evangelho, a primeira leitura fala da salvação universal. Porque aquelas pessoas, irmãos, que talvez não conhecem a Deus, que ignoram a Deus, sem culpa, não conhecem Jesus, não recebem o sacramento, mas elas vivem uma consciência reta diante de Deus. Na lei natural, essas pessoas irão alcançar a salvação, porque elas vivem na sua vida a prática da virtude, elas são justas diante de Deus e diante dos homens. Santa Míria, estou na novena da Santa Míria, ela diz que no inferno tem muitos tipos de virtudes.
almas virtuosas no inferno. Só não tem alma humilde no inferno. E no céu tem muitos pecadores, só não tem o orgulhoso. Irmãos e irmãs, isso é muito sério para a nossa vida. Então nós temos que, sinceramente, buscar esse caminho de salvação, esse caminho de conversão. E agora eu termino olhando para a segunda leitura, porque... Quem é mamãe e papai? Levanta a mão. Usar essa analogia simples que é muito bom. Papai e mamãe, você quer o bem para o seu filho, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Você quer uma boa escola, não é? Uma boa faculdade, um futuro, um bom homem para casar com a sua filha, uma boa esposa, não é isso? Mas você quer a salvação eterna para o seu filho e a sua filha, sim ou não? Sim. O maior bem é a salvação eterna. Deus, irmãos e irmãs, como Pai, Ele quer para nós a nossa salvação. E Deus, na sua misericórdia, Ele vai continuar fazendo tudo para nós sermos salvos. É por isso que nós vamos ler a segunda leitura, que é muito bonita. Olha que diz: meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não te desanimes quanto Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga a quem aceita como filho. Irmãos e irmãs, Deus, Ele quer nos corrigir, e está falando de castigo aqui. Deus castiga ou não, povo santo? Deus não castiga. O pecado em si, ele possui dois castigos. O pecado, um extrínseco, o outro intrínseco, que é um interno, outro fora. O pecado intrínseco, o castigo do pecado é a morte eterna. O pecado, há um castigo no pecado, há um salário do pecado, que é o que? É a morte eterna. Por isso que diz o catecismo: quem morre em pecado mortal, sem arrependimento, vai direto para os infernos. Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, doutrina. Esse castigo do pecado, intrínseco. Mas o pecado gera outro castigo, extrínseco, que é o que a morte natural, a doença, a separação de Deus. Irmãos e irmãs, quando nós pecamos contra o Senhor, qual o sentimento, qual a sensação que vem no nosso coração? Parece que Deus se afastou de nós, não é esse sentimento? Mas não é que Deus se afastou de nós, mas o pecado gera essa consequência exterior em nós, irmãos e irmãs, e além disso a morte, a desolação, a tristeza, a angústia, a depressão, todos os males psíquicos, físicos, psicológicos, espirituais, gera extrinsecamente com o pecado. Deus não castiga. Logicamente, que há pecados que clamam ao céu castigo. Aí Deus, na sua cólera, na sua justiça, Ele castiga sim. Pecados contra os inocentes, contra as crianças. Olha um pouquinho para o relógio lá atrás, olha para o relógio. Olha, está vendo os segundos? Está vendo? Desta mesma forma, a cada segundo, crianças são mortas no ventre materno. Esses pecados clamam ao céu, sim, Deus vai enviar o castigo, sim. Porque são pecados abomináveis. Pecados abomináveis contra o pobre, a viúva. Sim, a justiça, Deus também é justo, irmãos e irmãs. Mas muitas vezes, para nos salvar, Deus, como Pai, Ele vai dar um remédio amargo. Eu lembrei da minha tempo de infância, tinha o Metiolate. Quem conhece o Metiolate, gente? Hoje o Metiolate é sem dor, não é isso? Estou certo, gente? Hoje não dói, não é? Ou também eu fui criado com o chatibudo. Na minha casa lá tinha um chatibudo.
Quem conhece o boldo aí? Amassava, não é? Era amargo, ruim, diz que remédio bom é remédio amargo, gente? Irmãos e irmãs, você pai, você mãe, se seu filho está doente, você tem que saber disso, não é? Ele tem que tomar aquele remédio amargo, aquela injeção que fala que criancinha, né? Tá dó quando vê a criança chorar, não é? O remédio amargo na vida espiritual, para que nós não nos perdamos. Deus, muitas vezes, Ele nos concede remédios amargos. Deus não envia doenças, mas muitas vezes Deus permite doenças na nossa vida, que talvez são remédio amargo. Para quê? Para nós cair em si e nos perguntar o que eu estou fazendo da minha vida, porque Deus é Pai, Deus corrige. Então às vezes Deus castiga no bom sentido da palavra, porque Deus não quer que nós vamos para o caminho da condenação, irmãos e irmãs. Por isso que muitas vezes é o mistério da vida, que a dor chega, a enfermidade chega, a decepção chega. Muitas vezes Deus está permitindo porque é um remédio amargo. E eu, como sacerdote, eu vejo isso. Às vezes é naquela doença que aquele coração tão duro, orgulhoso é quebrado. É naquele momento. É naquela frustração, naquela depressão, naquela situação que a pessoa, ela começa a cair em si, quebra o seu orgulho, quebra a sua soberba, ela começa a perceber que não é o poder, não é a fama, não é o dinheiro, não, mas é o caminho com Deus. Então Deus também dá remédio amargo, irmãos e irmãs. Deus também nos corrige, nos educa. Então nós não podemos desprezar a correção de Deus, porque a correção dele é para nós alcançarmos a salvação. Irmãos e irmãs, isso é muito bonito na nossa vida. Eu sei que no meu primeiro momento a correção, como diz, vai causar dor, não é, gente? É dor. Nós não queremos ser corrigidos, seja a nível humano, não é? Porque nós temos nosso orgulho, nosso amor próprio, mas naquele momento da correção é muita dor. Mas eu tenho certeza que é um remédio amargo de Deus. Quando eu contemplo a UTIista vida, em que eu vou visitar os hospitais ali, eu vejo a medicina de Deus. A pessoa vê uma vida totalmente de vaidade, de orgulho, de prazer. Ali, naquele mistério, por isso que a pessoa que está em coma, gente, lógico, não é todo mundo, não é? A pessoa, ela escuta, ela entende. Eu fui há pouco tempo levar uma unção dos enfermos. Uma pessoa que estava lá nas últimas, eu falei, é o padre que chegou. A pessoa se mexeu, abriu os olhos, porque aí ela sabe, aquele é o momento da consolação, o momento da misericórdia. O sacerdote é Jesus, e ali naquela situação ali, a pessoa estava sendo profunda experiência com a misericórdia. Eu lembro do meu pai que ficou na UTI tantos dias, na UTI 42 dias, e eu fui rezar pelo meu pai em certo momento. Meu pai teve uma alergia raríssima, é como se a sua pele estivesse pegando fogo, 1000 graus, uma alergia que os médicos não sabiam explicar, raríssima. E eu rezando pelo meu pai ali, como freio ali, Deus, é a purificação de Deus. É o remédio amargo, mas necessário para que se abra a salvação. Irmãos, nós não precisamos querer se afastar do caminho da salvação para experimentar esse remédio amargo. Nós não precisamos, como nós falamos, não é pelo amor, é pela... Quantas pessoas na dor querem voltar para Deus? Na dor começa a valorizar a vida, na dor começa a valorizar o que é a Santa Missa, na dor começa a valorizar o que é o matrimônio, o que é a família. Gente, é tão triste ver as pessoas no caminho da condenação. É tão triste as pessoas, até cristão, católico de missa, um poder, quer o poder, quer a vaidade, quer o orgulho, e não sabe nem valorizar sua própria vida, sua própria família. E esse castelo de areia vai cair mais cedo ou mais tarde. Por isso que disse essa leitura. E continua ainda, para mim terminar, que eu não quero prolongar esta homilia.
É para a vossa correção que sofreis. É para o nosso bem, irmãos, irmãs. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem maior é o B com letra maiúscula, é a salvação. Deus os trata como filhos. Com efeito, qual é o filho que o pai não corrige? Sim, se vem a correção, irmãos, mas é um sinal que nós amamos. É um sinal que nós... Por isso eu tenho muito medo de pai e mãe que não corrige o seu filho. É correção, é falar não. Limites. Eu lembro que eu fui educado, gente, na linha do castigo. Quem assistiu Chaves aí? Quem gostava de Chaves? Chaves ou o Kiko tinha um murinho que chorava? Eu esqueci agora. Tinha um murinho que chorava. Era o Kiko? O Kiko. Eu lembro que eu tinha um murinho que eu chorava. O meu castigo era o quê? Porque eu fazia as artimanhas, né? Eu ficava sem jogar futebol uma semana. Eu ficava sem assistir televisão. E eu ia para o meu murinho e chorava. Mas aquilo era para o meu bem. Porque minha avó me amava. Mas pai e mãe que não corrige o seu filho, não está preocupado com a salvação do seu filho. E depois vai se tornar um maníaco, um egocêntrico. Uma pessoa arrogante. Então papai e mamãe corrige, coloca limites. Não! Chora, deixa chorar, espernear, é bom. É para dar uma palmadinha, dá uma palmadinha também, faz bem para a vida. Isso é necessário sim, irmão e irmã, porque eu amo. Então se nós recebemos a correção de Deus, irmãos e irmãs, nós somos filhos. Nós não somos bastardos. Não somos bastardos. Nós tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, sim, e os respeitávamos. Sim, a correção traz respeito para os pais. Porque os pais estão perdendo o respeito à autoridade, porque os pais não estão corrigindo os seus filhos, estão passando a mão na cabeça. Antigamente a professora dava uma correção séria no filho, os pais se apoiavam a professora. Hoje é o contrário, os pais vão brigar com a professora. Eu fiquei de castigo na escola, a gente fiquei de joelho, até hoje eu lembro, fiquei de joelho da hora do intervalo até a hora de ir embora, porque eu quebrei o dedo do menino sem querer. Eu fiquei de joelho e ela falava, a professora Miriam, brava, ela falava, Edson, só não coloca o milho porque não tem milho, senão eu colocar milho. E eu lá de joelho. Ninguém foi procurar minha professora, hoje é o contrário. O que está faltando, nós também sermos como Deus, a correção é importante. Os limites. Assim, irmãos e irmãs, Deus faz comigo e com você. É o nosso bem maior. Então, talvez se na tua vida você passa por dificuldades, talvez são tantas situações. Eu sei que Deus não quer o mal, Deus não quer a doença, mas às vezes, irmãos e irmãs, é um mistério de Deus na nossa vida, para a nossa salvação. São Paulo mesmo fala, ele pediu para Deus 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Deus não tirou, porque Deus sabe, esse espinho vai te fazer humilde, Paulo. Sem esse espinho você vai se condenar no inferno. Então às vezes na nossa vida é isso, irmãos e irmãs, aquela doença, aquele sofrimento, aquela enfermidade, talvez seja um caminho de salvação. Não que Deus te enviou, mas talvez para você, ajuda você a se aproximar mais de Deus. É como eu falei ontem numa confissão, a pessoa chorando pelas suas fraquezas. Aí eu falei, minha filha, se não fosse a tua fraqueza, você não estaria aqui. Então até a tua fraqueza está se aproximando de Deus. Ela sentiu aquela alegria no coração, é verdade, Frei. Então Deus utiliza vários meios, vários caminhos, para cada um de nós, porque nós somos filhos. Pois Ele nos corrige por pouco tempo, segundo o que lhes parece bem. Deus, porém, nos educa para o nosso bem, para a salvação, a fim de nos comunicar a santidade de vida. Porque Deus sabe, para a nossa salvação é necessário ser santo. Por isso as correções de Deus, irmãos e irmãs.
às correções de Deus. Isso é fundamental. Nós temos que ter essa humildade na nossa vida. Toda correção com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. É assim, não é? Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados, ou seja, Deus quer nos exercitar na correção, um fruto de paz e de justiça. E depois vem sempre essa paz, irmãos, mas sempre assim, as nossas humilhações, se a gente acolhe com amor, com fé, com abandono, a tudo vai vir um fruto da paz. O fruto da presença de Deus, porque é a mão paterna de Deus que às vezes pesa um pouquinho sobre nós, para a nossa salvação. Então é importante entender essa realidade, irmãos e irmãs. Tudo para o fim último, para o bem maior que é a salvação. Deus deseja isso comigo e com você. Deu para entender, irmãos e irmãs, sim ou não? Sim. Deu para entender o porquê Deus nos corrige? Porque Deus também, de certa forma, nos castiga de forma positiva, permite, é para a nossa salvação. Mas aquele que tem uma vida tranquila, em pecados no mundo, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma correção, nada. E o demônio deixa, né? Essa pessoa há grande risco de perder a alma, porque não trilhou o caminho da salvação. Amém?